Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Entre Balões e Quadros, o seu clube de leitura da Black Company. Toda semana trazemos discussões sobre mangás, quadrinhos, manhwas e muito mais. Lembrando que os nossos episódios são lançados todos os domingos ao meio-dia no Spotify e no YouTube. Hoje teremos a honra de receber Eduardo Ribas e Philip William, os criadores por trás da obra E o Mar Me Trouxe Até Aqui. Esse quadrinho mergulha no emocional e explora temas de autoconhecimento com uma narrativa repleta de fantasia e reflexões profundas. Nesse episódio, vamos conversar como essa história foi construída, o processo criativo e o que essa HQ representa para os autores. Aqui comigo hoje, então, está o Léo. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Aqui quem fala com vocês é o Léo e hoje a gente vai falar sobre E o Mar Me Trouxe Até Aqui, uma obra extremamente metafórica e, segundo o próprio autor aí, ligada ao Pequeno Príncipe. E também a Drica. Oi, pessoal, boa noite. E estamos bem filosóficos hoje com essa HQ que é bem, como o Léo falou, metafórica, mas que tem várias interpretações diferentes. Então, gente, eu queria primeiramente que vocês se apresentassem, cada um falasse um pouquinho de si, da sua carreira, da obra. Então, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Eu sou o Felipe William, sou escritor, sou roteirista de histórias em quadrinhos. Trabalho com isso há 12 anos, mas exclusivamente com livros eu estou há mais ou menos um ano. Sou formado em letras, português e inglês. Fiz o mestrado em estudos da linguagem e estou terminando o doutorado em estudos literários nesse momento. Eu já lancei vários livros, e quadrinhos. Atualmente eu trabalho com 3 editoras diferentes, com a Pequeninho, que é uma editora que é parceira da Thomas Nelson, então eu publico com essas duas. Publico também com a HarperCollins, que trabalho com ela principalmente com os livros infantis na Harper Kids. E publico agora com a JBC, com os mangás, e parceria com o meu amigo Eduardo Ribas. A gente já trabalhou junto antes, a gente já tem outros títulos, 3 títulos publicados. Eu também trabalho muito com a minha esposa, que a gente já tem uma longa trajetória juntos, assim. Já publicamos vários quadrinhos, fanzines, já publicamos inclusive para fora do país, na França, na Espanha, nos Estados Unidos. E também fomos agraciados com alguns prêmios, aí a gente ganhou o HQ Mix, o Angelo Agostini. Fomos finalista do Prêmio Jabuti, com uma história em quadrinho chamada Saudade. E a gente também foi finalista, indicado ao Prêmio Eisner, que talvez seja o prêmio aí que a gente mais se orgulha de ter sido indicado, que é um prêmio bem significativo no mercado norte-americano. E aí, agora nós estamos aqui lançando um novo quadrinho chamado Memory Reboot, mas hoje estamos aqui para falar do E o Mar Me Trouxe Até Aqui, que é um quadrinho que eu e o Edu fizemos em 2021. Edu? Me ajude. Foi. 2021. Não, 2022. Não, 22. Ah, Isso, 24 agora. 2022. E a gente tá aí pra falar dele. É um quadrinho muito especial pra mim. E eu imagino que o produto também. Eu espero que o produto também. Porque ele ficou muito bonito e tem temas ali que mexem bastante com a minha relação com a vida, meu olhar sobre a vida. Meu nome é Eduardo. Eu trabalho com quadrinho desde 2017, então são 7 anos. Eu fazia tudo de forma independente. Antes eu era publicitário, aí em 2017 eu comecei a fazer quadrinho e não parei mais. E agora eu tô com essa parceria com o Fê. Então, já começando a entrar um pouco na obra, assim, que vocês dois produziram e o Mar Me Trouxe Até Aqui, como é que foi essa ideia inicial, assim, de como fazer a obra e como foi conceber essa ideia inicial, assim, e por que vocês decidiram explorar esse tema? Esse tema bem metafórico até que vocês decidiram explorar. O quadrinho ele surgiu principalmente depois de uma sessão de terapia que eu tive, em que eu percebia que na minha vida eu há muito tempo trabalhava, corria atrás das coisas, queria conquistar coisas, e não só financeiramente falando,
mas entender no que eu me realizo fazendo. E aí eu fiquei com essa imagem na cabeça, né? Essa foi a frase que eu disse pra minha psicóloga. Eu falei assim, a impressão que eu tenho é que eu estou nadando há muito tempo e eu não consigo encontrar um lugar pra descansar. E aí isso ficou na minha cabeça, e aí eu escrevi um tweet, que aparece, né, no livro, inclusive, lá no final. Eu escrevi um tweet que dizia exatamente, havia um menino à deriva que partia de lugar algum. E aí o Edu respondeu, continue, quero o roteiro pronto na minha mesa, obrigado. E aí eu respondi, pois você não brinca comigo que eu sou inquieto, e essa ideia aí já tá à deriva há um tempo. Ele falou, somos dois, só mandar, e um coraçãozinho. Depois disso eu escrevi um conto, mandei pro Edu, e aí ele gostou, eu acho, né, porque ele topou fazer o quadrinho. E aí eu escrevi o roteiro e a gente começou a desenvolver a história toda, né. O Edu pode dizer um pouco mais sobre o processo criativo, mas houve um desafio maior porque ele é um quadrinho diferente do que a gente está acostumado a fazer. Que é um traço não tão infantil, né? Enfim, ele tem uma pegada um pouco mais adulta, eu diria até mais dramática, né? Então, agora a gente queria ver da parte criativa do Edu, então, que o Felipe falou, como é que foi esse processo pra ti? Foi longo, eu diria, porque antes disso a gente fez o Seu Oliveira, que foi. A gente demorou pra fazer o Seu Oliveira, assim, pro Fê me mandar o conto, mas quando o Fê mandou, a gente fez o Seu Oliveira relativamente rápido até. Só que quando o Fê mandou o Mar, apesar de ter meio que intimado ele a me mandar o roteiro, eu meio que travei. Eu fiquei, eu acho que uns 4 meses parado, assim. Só pensando em como que eu ia desenvolver essa história. Eu tinha que aprender a fazer mar, porque eu achava que eu não sabia fazer mar de jeito nenhum. Então também teve isso. Eu fui pegando referências e tudo. E aí, depois desses 4, acho que foi 3 ou 4 meses, não sei. Ou mais até. Depois desse tempo parado, eu falei pro Fê, vou começar e, tipo, a gente fez, eu acho que o mar inteirinho em 3 meses. E isso. Quando eu tava lendo, você falaram que tinha muita referência, e aí eu tava até falando com o Léo e com a Drica, me lembrou muito o Pequeno Príncipe, assim, onde o Pequeno Príncipe vai nos planetas e vai encontrando pessoas que vão dando caminhos e conselhos pra eles. Vocês, o que era a referência de vocês? O que vocês buscavam? Eu gosto muito, assim, o Pequeno Príncipe, ele é muito parecido mesmo. Eu até brinco que quando eu apresento pro possível leitor, né, nos eventos como Comic Con e tal, eu digo que é um Pequeno Príncipe mais pessimista, assim. Embora o Pequeno Príncipe não seja tão feliz e não tão otimista, assim, eu me incomodo muito. Na verdade, o Pequeno Príncipe, ele é o livro da minha vida, porque eu amei muito ele durante muito tempo e eu hoje tenho uma relação avessa ao Pequeno Príncipe. Eu não gosto, assim. Acho que ele foi uma maldição na minha vida, porque tudo que ele me ensinou gerou um trauma em mim, assim. Eu achava que eu tinha que me comportar seguindo aqueles ensinamentos e essas reflexões, então eu sofri muito na vida porque eu achava que eu era responsável por todas as pessoas que eu cativei na minha vida. Eu achava que eu tinha que ser, criar vínculos, e esses vínculos eles eram inquebráveis. E aí isso foi muito ruim pra minha vida, né? Embora eu ache o Pequeno Príncipe um livro muito bonito, tá? Mas assim, pessoalmente, ele não me ajudou muito a me emancipar, digamos assim, na vida. E ao mesmo tempo, o Mar me trouxe até aqui, e o Mar me trouxe até aqui, ele é o contrário disso, né? Ele vai questionando o menino, mas não dá uma resposta. Ele não dá um caminho, ao contrário, eles fazem assim, dizendo, olha, se vira, né? Você nasceu, você agora tá aí no mar, e é isso que você tem que fazer. Cada um tem o seu corre, entendeu? Então, assim, esse é o meu barco, você não sobe. Há pessoas que vão dizer, esse nem é o meu barco, você nem pode subir. Então, essas discrepâncias com a expectativa dele e o que se espera de uma resposta, né? Eu acho que é um anti-Pequeno Príncipe, eu diria, né? Então é uma referência, com certeza. Mas é uma referência que tenta enxergar a vida de outra forma. Mas uma grande
questão que eu tinha quando eu criei a história, assim, o conto, ele é muito inspirado nos contos do Kafka. Eu sou apaixonado pela literatura do Kafka e eu acho que tem esse negócio de desconforto pelo real, né? É uma história que parece realista, mas acontece coisas meio surreais e aí começa a degringolar em coisas mais absurdas ainda, né? Você vai ler o Processo, embora não seja um conto, acho que é uma novela. No Processo é isso, né? Começa um negócio meio absurdo e aí de repente uma mulher lavando roupa no meio do tribunal, uma parada meio, o que é isso que tá acontecendo? Enfim, eu gosto dessa ideia de pegar o real e expandir pro máximo de absurdo que possa acontecer, e esse absurdo parece que faz sentido, porque eles meio que dialogam, assim. Então, enfim, tem várias referências, claro, além dessa, mas eu diria que o Pequeno Príncipe é sim uma referência, e o Kafka no texto é o maior, assim, né? Tipo, foi quem eu mais... É o que eu mais gostei, assim. Embora tenha outras coisas ali meio mitológicas, né? A Tartaruga Gigante, que é uma parada, eu acho muito linda, assim. Tem algumas mitologias que apresentam, né? Inclusive ficcionais. Eu gosto bastante. E acabou que o mar virou um tema presente na minha vida, né? Tem outros quadrinhos que falam sobre mar e tal. Não sei, acho que virou uma poética minha, assim. Tem alguma coisa visual, Edu, que você acha? Alguma referência? Não tão específico, assim. O meu lance foi mais... pesquisar mangás que tivessem a ver com o mar, não que necessariamente não é nem que tivesse a ver com o mar, mas que mostrassem mar, assim, para eu poder aprender a fazer mar. Então eu fui nessa busca e eu acabei lendo uns mangás com temas muito malucos, assim, mas que me levaram um pouco para essa vibe do mar, assim, que tem uma coisa diferente, né? Que eu nunca tinha feito um quadrinho desse jeito, que nem o Fê falou. Então, isso foi legal para eu entrar na atmosfera, assim, do quadrinho também. Mas é mais referência de como fazer um mangá se passasse no mar, né? Tipo, se tu reparar, eu tento brincar bastante com o mar, de desenhar ele de várias formas, né, para não ficar chato também. Então foi mais nesse sentido, assim, de aprender a fazer mar. Eu sinto isso mesmo. Olhando agora, folheando o livro aqui, tem momentos que ele tá transparente, outras vezes tem uma textura diferente, né? Uhum. É bem legal, assim. É verdade. Uma outra, tem duas referências que eu não disse, mas folheando aqui eu lembrei. Uma é do Fernando Pessoa, o Cândido, que seria o barco Cândido, né? Que também é uma outra referência. Eu peguei a referência. Bom, então se você quiser comentar, mas enfim, o menino fala que escreveu um poema, né? E, enfim, e ele faz menções ao poema do Fernando Pessoa, que é o do Viver não é preciso, navegar é preciso, né? Enfim, Sim. Viver não é preciso. Então, eu fui pescando o mar em outras fontes, assim. E, enfim, acho que é isso. Muito legal. E eu ia perguntar justamente sobre essa referência que você citou do Kafka, porque eu pesquei, assim, né, uma vibe, vamos dizer assim. Eu nem tinha lembrado tanto do Kafka, mas eu lembrei muito do Camus. Uhum. Quando eu lia, porque é muito, vamos dizer assim, poética, né? A sua escrita ali durante o HQ, ele vai divagando sobre a vida, né? A metáfora, né? Essa coisa da metáfora e tal. E eu lembrei muito da Peste, do Camus. Uhum. Mas agora você falou do Kafka também, realmente, o Kafka usava muito essa coisa do absurdismo, né? É bem da literatura, assim, do Kafka mesmo, assim. Mas o que eu queria perguntar, assim, puxando esse gancho da metáfora, né? O mar, ele é uma metáfora para a vida, certo? Vamos dizer assim? No início eu achei que de repente seria uma metáfora para depressão, para um transtorno mental, talvez. Aí depois eu falei, não, talvez seja metáfora para a vida, o mar que dá vida, não sei, né? Porque ele fala tudo aqui parece imenso, os sentimentos e os problemas, né? Parece que tornam assim gigantes, né? Toma uma proporção muito gigante
vendo sob essa perspectiva de que o mar para ele é como se ele estivesse ali, ó, perdido num transtorno mental, numa depressão. Tem isso? Tem esse fundo, assim, essa metáfora? Não tinha intenção de ser sobre saúde mental, mas eu tinha muita intenção do mar representar algo aberto para interpretação, sabe? Assim, o que é o mar? O mar é a vida, mas não só a vida. É aquilo que a gente coloca o nosso coração enquanto vida, sabe? Tem a ver com um pouco aquela máxima que tá todo mundo dizendo agora, que é a ânsia de... Como é que é? A ânsia de possuir... Não. O desejo de possuir... Eu já esqueci a afirmação. Mas que as pessoas falam, né? Nós almejamos muito algo e depois a gente fica em pé. Que a vida é entre a ânsia de possuir e o desprezo e a vontade, a ansiedade de possuir. Desprezo depois que você possui, né? Acho que sei lá se é de alguém, mas não tava viralizando muito na internet. De um filósofo, acho que é Voltaire, talvez. Enfim, seria... A gente tem esse desejo absurdo, né? O desejo de possuir e o tédio, né? O desejo de querer e o tédio que vem depois que a gente tem, né? E basicamente é isso. A vida é essa constância de tentativa e erro. E o mar representa esse lugar onde a gente vai tentar, sabe? Então é a vida, mas ao mesmo tempo depende do que você deposita a tua esperança, a tua expectativa, né? Então pode ser sobre a saúde mental, porque é algo que você nunca vai fugir, por exemplo. Né? Ao fim da história, ele volta pro mar, né? Ele volta, o mar chama ele de volta, né? Eu acho que o legal da metáfora, né? É que o leitor vai interpretar com o seu prisma, né? A sua visão de mundo, né? Como eu interpretei pelo viés do transtorno mental, que é algo real para mim, né? Que eu vivo. Outra pessoa poderia interpretar de outra forma. Isso que é o legal, eu acho isso fantástico, assim. Eu amei, assim, HQ, porque dá essa possibilidade. Eu comecei a escrever, anotar muitas coisas, porque dá para você viajar, assim, ó, filosofando. Eu achei sensacional. É interessante porque, por exemplo, ele partiu de uma perspectiva masculina mesmo e heterossexual, né? Eu sou um homem hétero. E aí, quando eu escrevi, eu tinha muito isso na minha mente. Eu queria que fosse uma história que passasse muito do que eu vivia, assim. As expectativas que tem sobre mim, os confrontos que eu tenho, tipo, você tem que ser homem, você tem que fazer aquilo, né? Então tem até um personagem que representa essa masculinidade tóxica, que é cobrada muito da gente, né? Dos âmbitos familiares, escolares e tal. Mas, por exemplo, a capa, tem muita gente que olha pra capa e se identifica por outros gêneros, né? Porque a capa parece um pouco, né? Que fala sobre uma que remete às cores de uma das bandeiras, né? E as pessoas leem e se identificam da mesma forma, porque, no fim das contas, todos nós somos interpelados pelo gênero, não importa qual seja, sabe? Então, a expectativa sobre ela, enfim, as pessoas, né, enfim, vão ter que debater sobre isso, vão ter que pensar sobre isso, vão ter que sofrer, né? Então... Mas eu acho que o conflito ali do protagonista é algo muito humano. Não tem como você não se identificar com a busca dele pela sua terra prometida, pelo seu objetivo de vida. Ele fala, qual é o meu objetivo de vida? O que eu tenho que fazer? Isso é muito intrínseco nosso, né? Assim, eu acho que todo mundo, sem exceção, sem, assim, separar raça, sabe, etnia, gênero, eu acho que todo mundo se identifica com isso, né? Porque eu acho que todos nós buscamos isso, né? Assim. Sim. Eu acho que nesse sentido a história é um pouco Camus mesmo, assim, que é meio pessimista, que é meio tipo, você não vai fugir desse mar. Sim. Né? Então, o absurdo, ele é... Assim, eu fiz essa ligação com Camus, assim, com a escrita do Camus na hora. Nossa, é muito Camus isso daqui. Faz sentido. Talvez até tivesse ali, né? Porque realmente eu gosto do Camus. Eu não li A Peste, mas eu li o Estrangeiro, né? E o tema é isso também, né? O absurdo que traz essa visão mais niilista, meio... Isso. Não tem como fugir disso, né? Você vai ter que mergulhar, né? Ele escreveu o mito fatalista, né? Assim. Mas assim como Nietzsche
é meio pessimista, mas canta a vida alegre, eu queria que o final fosse um poético aberto nesse sentido, sabe? Não é triste também, é meio que amadurecer e aceitar que é isso, sabe? E a gente pode ser feliz dentro do mar, talvez. Não sei, é isso que eu tô pensando agora. Que ele se vê, assim, ele fala assim, nossa, eu lutei tanto pra chegar aqui nessa ilha, ficar aqui, mas eu gosto de estar no mar. O mar é o meu lugar, vamos dizer assim. Ele Sim. volta pro mar. Então, é pessimista até um certo ponto de que, Uhum. no final, talvez ele tenha descobrido o propósito de vida dele, que é estar no Sim. mar, de repente. É, isso. É isso mesmo, né? E assim, uma coisa, eu tenho pensado muito em transição, geração, assim, porque, enfim, eu até escrevi um poema sobre um livro de poemas sobre isso, né? Porque eu passei dos 30 agora, a gente começa a ter outra expectativa, a gente começa a querer outras coisas que eu não imaginava que eu ia querer. E, enfim, a gente estava esperando uma criança recentemente, a gente perdeu a criança. E isso mudou muito a minha visão sobre as coisas. E aí, assim, eu sou muito inquieto. E aí eu achava que eu queria um lugar para descansar, né? Tipo, eu quero ter uma vida calma, eu quero ter um sossego financeiro, de trabalho e tudo mais, né? Mas às vezes você chega nesse lugar e dentro desse lugar você vai ter outras demandas que você vai perceber que o mar continua lá, sabe? Tipo, o seu desejo nunca vai acabar e a tua vontade de encontrar coisas e descobrir coisas talvez só mude o jeito que acontecia. Talvez agora você tenha uma vida, digamos assim, calma, mas você quer outro tipo de coisa agora, sabe? Dentro dessa vida calma eu quero ter isso, eu quero conquistar aquilo, né? E a frustração vem da mesma maneira, né? Poxa, eu perdi uma criança, mas eu também quero outras coisas, eu também desejo que um livro seja lançado, eu desejo lançar com tal editor. Então essas demandas que vão aparecendo, meio que é o mar te chamando de novo, sabe? E para nós que somos artistas, assim, pelo menos eu sinto isso, né? O Edu acho que sente também, porque eu conheço ele. E ele pode não ter nomeado isso, mas ele sente. A gente não consegue se sentir satisfeito com o que a gente terminou, sabe? Sim, isso nunca, né? Eu sou também criadora de conteúdo, a gente que trabalha com a criatividade, né? Uhum. Você nunca tá satisfeito, né? Você fala assim, nossa, fiz esse vídeo, poderia ter feito melhor. Ficou. Uhum. Eu acho que é a nossa eterna busca pela perfeição, né? Vamos dizer assim. Uhum. Que é inalcançável, obviamente, né? Sim, e até, tipo, a satisfação, né? A gente termina um livro e aí dá um vazio, assim, tipo, nossa, e agora? Qual que é o propósito da minha vida, sabe? Daí, de repente, eu começo outro e aí, pronto, encontrei ele de novo, sabe? E a gente, o leitor também tem isso, né? Sim, super, exato. Eu tenho o cara que eu estudo, que é o Dave McKean, no doutorado, ele faz as capas do Sandman e tal. Eu tenho um livro que é meu diário dele, assim, que é o que eu analiso na minha tese. E eu comparo muito com a leitura que o Blanchot faz do Kafka, que é um autor francês, e ele diz assim, o que o leitor e o autor dividem é esse jogar-se para a obra, sabe? Eu sentir que existe algo acontecendo que é maior do que eu e eu não consigo controlar. E essa coisa que é maior que me chama de volta, sabe? Eu entro na história e eu tô de volta nesse universo, eu saio, volto pra minha rotina e a minha vida parece meio vazia, e aí eu tenho que voltar para ela de novo, assim. Então o artista, ele tem isso, sabe? Ele tá construindo a obra dele ao longo da vida dele e ele nunca vai descobrir qual é o final, a não ser que ele morra, mas ele, enfim, não tem como consumir a própria obra depois de morto. Então é essa coisa contínua mesmo, né? Eu ainda tenho algo para dizer que é muito parecido com o que eu disse no O Mar Me Trouxe Até Aqui, mas agora eu vou encontrar outras formas porque não cessou, sabe? Esse meu desejo de contar essas coisas, assim. Então a gente fica o tempo todo assim. Eu sei que o Edu é isso porque ele tem o lance dos quadrinhos também, né? A gente acaba ele fica, cara, vamos fazer mais um, né? Ou ele já começa a fazer um, que ele também tem os quadrinhos dele, né? Que ele escreve. Ele já começa a fazer um, assim, porque dá uma espécie de vazio, assim, a gente precisa preencher com alguma coisa. Nossa, isso é fantástico. Eu acho que essa coisa a experiência, né, da literatura. Uhum. Já qual subgênero for, para mim, literatura é tudo, né? Assim, eu acho que isso que é o fantástico. Eu sempre gostei, por exemplo, por isso que eu gosto muito de leitura conjunta, porque você pega um livro
E várias pessoas vão ler esse mesmo livro e as pessoas vão ter abordagens diferentes, vão gostar de jeitos diferentes ou não vão gostar, vão ter visões diferentes sobre a obra, vão se apegar a personagens diferentes. Isso que eu acho isso fantástico, assim, né? Você poder interpretar a obra que você tá lendo sem saber o que o autor quis dizer, né? Vamos dizer assim, o que estava na cabeça daquele autor? Foi o exercício que eu fiz hoje, lendo a sua HQ, né? A HQ de vocês, foi ficar conjecturando, assim, mas o que será que ele quis dizer? Será que é a depressão? Que é a vida, mas tal personagem, o cara no barco, ele representa tal coisa, será? Os tubarões, eu anotei um monte de coisa, porque eu falei, não, tal personagem é isso, só pode ser. Isso eu acho muito legal, assim. Eu tenho uma pergunta, assim, eu acho que essa pergunta é meio que pra vocês dois, assim, dá uma pergunta e dá pra encaixar pra vocês dois. E era uma pergunta até de cunho, até um pouco mais técnico, assim, mas obviamente ligado à obra. Como é que foi pra vocês fazer essa construção dessa obra, que ela é muito metafórica, assim, igual vocês mesmos falaram, tem várias interpretações, tanto na parte do roteiro quanto na parte da arte? Porque, assim, o cuidado que você tem que ter a criar metáforas tem que ser um cuidado muito grande, porque se vocês exagerarem além do ponto ali, você pode fazer uma coisa meio dadaísta, né? Uma coisa meio... vai ficando solta esse sentido, e a pessoa não consegue ter interpretação daquilo. Então como é que vocês foram, tipo assim, delimitando os limites dessas metáforas que vocês estão criando? Eu não sei se o Edu vai poder falar um pouco sobre o visual, mas assim, eu escrevi um conto antes de fazer o roteiro. Então o Edu, ele já fez uma interpretação da história e já entendia o que ia acontecer. Então ele pôde criar o universo já meio que trazendo a visão dele para a história, sabe? Isso ajuda bastante, assim, algo que se eu pudesse eu faria sempre assim, né? Quando a história é muito longa, que é o caso do Memory Boot, a gente não tá conseguindo fazer isso, eu tô sofrendo um pouco, porque era muito mais interessante quando ele já visualizava o todo, assim. E aí, enfim, a gente fez isso, então eu acho que ajuda muito criar essa coesão e essa coerência meio que dentro da história e ao mesmo tempo também a coerência maior dos significados e de como essas metáforas vão aparecendo, porque a gente tem esse contato antes, né, já pelo conto, então antes de ter o roteiro ele já entende qual é o propósito da história, o que significam essas imagens, assim, né, e aí, claro, tem a genialidade dele, assim, que ele é um baita desenhista. Ele falou que levou um tempo, né, para descobrir, mas eu fico muito feliz que ele tenha se dedicado a pensar a história antes de desenhar, porque quando ele pôs a mão no lápis ou na caneta do iPad para fazer, nossa, ficou muito rico, né? Tem cenas que são sublimes, assim. E aí eu acho que ele enriqueceu ainda mais o que a metáfora significava, ele trouxe um efeito estético que acho que pôde ampliar ainda mais a leitura das pessoas, né? A ideia de que não é tão fatalista porque existe contemplação, existe beleza, né? Existe coisas que o texto talvez não desse nem conta de descrever. Você quer falar um pouco sobre isso, Edu? Acho que você pode falar principalmente sobre o uso das rachuras e dos contrastes, assim, porque, tipo, o velho que ele fez, aquele homem cruel, ele tá muito legal, assim, né? Enfim, fala um pouco aí. Eu não sei nem direito, assim. Lembrando, eu meio que me larguei, assim, e fui, sabe? O Fê, sabe, eu não sou muito de ficar fazendo estudo e pensando personagem, fazendo mil designs e não sei o que. Eu faço uns 2 desenhos e é aquilo que eu quero, sabe? E aí eu vou tocando. Eu não sei, o estilo foi completamente diferente, eu acho, do que eu estava fazendo e do que eu tô acostumado a fazer. Por isso que eu tive que aprender muita coisa. O uso do iPad e das retículas também, que se usa muito em mangá,
eu não dominava isso, eu não domino ainda, mas eu fui aprendendo fazendo esse quadrinho. Então foi meio. Eu lembro que a primeira vez que eu li o conto, eu, eu a minha interpretação foi como se fosse a minha vida de quadrinista, sabe? A minha carreira de quadrinista. Que eu tô no mar e tô nadando. E era isso. Lá pro fim do conto, eu fui mudando a minha percepção também. Então, sei lá, é muito louco, assim. Esse quadrinho é bem como eu me sentia, assim. E me sinto, às vezes, né, ainda. É se jogar e ir fazendo, sabe? E descobrindo ao longo do caminho. Não sei explicar muito bem. Eu acho que foi bem explicadinho. Eu entendi o que dizer. Eu queria perguntar agora pra vocês um pouco sobre os personagens. Tá falando também de como é a construção do mundo. E algo bem importante no world building, construção do mundo, é os personagens. E tirando o Cândido, ninguém tem nome. Eu queria saber de vocês como é que foi a construção dessa impessoalidade, a construção desses personagens não nomeados, que complementam esse universo todo. O Cândido, na verdade, ele se chama Cândido por uma referência, né, do Voltaire, que é o Cândido otimista. Porque ele representa o moço da história quando é criança, né? Então, a gente queria muito que houvesse esse ciclo, né? Dele encontrar ele criança, e esse olhar dele criança para o mar é bem diferente do olhar dele agora adulto. Por isso que ele é o Cândido, ele ainda tá vendo a vida por um olhar otimista, né? E novamente, né, eu não queria fechar a história de um jeito pessimista ou trágica, né? Porque não é tão trágica se você olhar da perspectiva de outros personagens, né? O Cândido vê no mar a beleza, assim, e a gente também pode olhar dessa forma, né? E aí, os outros, eles representam instâncias sociais, né? Então é o papel de gênero ou classe social, né? Quando a mulher lá diz esse barco não me pertence, a gente está falando de classe social também, né? A gente não tem pessoas que não vão ter, eu pago aluguel, então, tipo, a casa não é minha, sabe? Isso aqui não me pertence, então a qualquer momento eu posso perder tudo, né? Esse medo constante, assim. E ao mesmo tempo essa indiferença com o outro, justamente porque eu vivo numa situação que não me permite ser sensível. E aí começa a ter uma espécie de violência com outras pessoas, né? E aí a própria instância da masculinidade mesmo, ou da violência que acontece através do homem, com a arma, atirando no pássaro que representa a liberdade, né? Ou seja, corta a sua liberdade com um tiro, né? Enfim, eu acho que a minha intenção original era que, assim como no Pequeno Príncipe, existem instâncias que são muito representativas, eu trouxesse figuras que são representativas, mas um pouco mais abertas, sabe? Com vários nuances, assim. Tá, o que pode significar essa violência? O que pode significar esse não permitir que a pessoa suba no barco? A gente não quis fechar a metáfora dessas pessoas, ou como é que eu chamo? O tropos, não... esqueci o termo, mas o que essa pessoa representa, né? Dentro da narrativa, né? O papel dela. E aí a gente deixou um pouco aberto, justamente até sem nome, para representar essa ideia. E não tanto ser um personagem que tem uma história, né? Ele é mais uma ideia do que um personagem, digamos assim. Diferente do Cândido, que é o próprio homem, né? O menino protagonista. Então, ele tem um nome, porque ele tem uma história e essa história está se encontrando com ele de novo. Assim como ele vai encontrar a mãe depois naquela cena que eu considero belíssima, assim. E foi quase uma ode à minha mãe sem eu ter consciência disso, assim. De que eu diria até quase como dizer, você não tem controle, mãe, tá tudo bem. Porque eu também não tenho controle, ninguém tem controle. Você não errou, é assim mesmo que é a vida. Então, assim, essas personagens representam instâncias sociais. Elas não são personagens, digamos assim. São representações. Se ficou claro? Ou sim, não. Acho que a Drica também queria puxar alguma coisa, cadê? Justamente sobre essas representações desses personagens, assim, eu vi muito o menino, obviamente, pensei em Cândido, né?
o otimista, porque ele é essa representação, né, da infância inocente, cheia de esperança, tal. Agora, eu queria perguntar, que eu fiquei muito curiosa, sobre os tubarões. Os tubarões, eles representam um povo, assim, as pessoas mais periféricas, que você tem um medo, mas que, na verdade, eles estão lá para, de repente, te ajudar e te ensinar o caminho. Acho que é isso, né? Não sei, tô perguntando porque, assim, eu vi pelo jeito que eles falavam, as gírias, eu falei, peguei aí um negócio. Olha que interessante. Eu acho que não foi a minha intenção representar exatamente isso. Primeiro que eu quis dar um alívio cômico ali pra cena, né? Deixar mais leve, assim. Então a cena é mais engraçada mesmo. Tipo, ele tá... me matem! Arranque minha pele! E eles... mano, calma aí, bicho. Não é bem assim, né? Que você tá nervosão aí? E era pra ser um pouquinho engraçado. E eu quis dar personalidade. Então eu deixei a linguagem deles diferente do restante, né? Inclusive, se vocês pararem pra pensar, a violência também acontece pela linguagem. Sim. A maneira como o homem se fala, né? A linguagem também é violenta, né? Quando a gente tem preconceito linguístico, por exemplo, que foi um ótimo exemplo que você trouxe. É isso mesmo, né? Eles acabam sendo... Ele tem preconceito com os tubarões, e é basicamente isso mesmo. Até porque a história tem um outro tema que a gente traz, que é o lance do predador, né? E o tubarão, a gente vê o tubarão como um predador. Assim como a gente olha para a sociedade e a gente vê as pessoas, às vezes, como predadores nossos, né? Tipo, é verdade. Tem que me proteger. Mas eu acho que tem esse lugar mesmo. Eu não tinha reparado nisso. Eu acho que talvez eu tenha colocado de modo inconsciente, sabe? Mas assim, eu venho do meio cristão. Frequento igreja, vivo, minha família toda e tal. Então, o lugar que mais existe medo é no ambiente cristão, né? Então, assim, qualquer outra pessoa que seja diferente, eles não ouvem, né? Eles têm medo. Eu digo eles porque, assim, existem pessoas, assim como eu, que estão meio que à margem, né, desse lugar, assim, então fica transitando, né? Eu não sou crente o suficiente para os crentes, e eu também sou um problema para quem não é crente, porque eu sou crente. Daí eles ficam meio tipo, cara chato, né? Enfim, então eu fico nesse lugar meio assim, eu não sou bem aceito às vezes em diferentes lugares. Mas tudo bem, né? Eu tenho pessoas que são legais, tipo o Edu, então a gente vive bem. Mas, enfim, o medo é constante, né? Tipo, o gênero é um tema que, tipo, falou, nossa, eles já ficam, né? Levantam todas as armas possíveis. Não, pera lá, não quero falar com você. Calma, né? Tipo, ouve primeiro, né? Quem sabe você aprende algo, quem sabe você tem algo pra compartilhar com essa pessoa, né? Então, enfim, os tubarões representam isso, né? O andar no mar é tão cruel, às vezes, que a gente não percebe que a gente tá indo pra um lugar que não se permite mais, né? Então a gente olha pros outros meio que com esse olhar meio contestador, medroso, ou mesmo preconceituoso, né? Como você disse. Verdade. Agora tem uma pergunta mais direcionada até pro Eduardo. Cara, como é que foi essa concepção de todo esse estilo visual que você propôs na obra, né? Primeiro que vocês fizeram você fez a escolha pelo preto e branco, né? E depois tem umas características bem legais na obra inteira, igual o próprio Felipe falou. Tem essa parte, por exemplo, a tartaruga gigante, os tubarões, a tartaruga gigante, a arte é muito bonita aquela parte. Até quando tem aquele quadrinho, aquele diálogo que fica no casco dela, né? Aquela parte eu achei muito divertida. O cabelo do personagem parece quase uma alga, assim. Como é que foi essa decisão pelo estilo de arte que tu faz? Assim, é o teu próprio estilo ou tu pensou em uma coisa específica para esse quadrinho? Pensando agora, eu não lembro por que a gente decidiu fazer preto e branco, né, Fê? Não sei se foi por valor. Pode ser. Ou a gente falou para fazer no estilo de mangá, não é? Não sei agora. Foi? Não lembro. Agora mesmo não lembro. Mas eu vinha desenhando só quadrinho colorido. Fazia um tempo. O Seu Oliveira é bem colorido. E sei lá, pode ter sido isso também. Uma maluquice na minha cabeça fazer, não, chega, eu vou fazer preto e branco agora. Mas não sei, eu acho que se encontrou legal, sabe? Com o quadrinho, assim, com o que ele pedia.
essa parada mais mangá. Porque também tem isso, né? Mangá é tudo referência a preto e branco e tal. Sobre o estilo, assim, eu não sei. Eu vario muito, né, o estilo de uma coisa para outra. Tanto que se pegar o Seu Oliveira, que era o que eu fiz antes do Mar, é uma coisa completamente diferente. Pelo menos eu acho assim. Ele é muito mais puxado pro cartoon, coloridão, e o Mar é mais intimista, eu diria assim, né? E teve muita coisa assim que quando eu lia no roteiro, eu pensava, o que o Fê quer que eu faça aqui, né? Tipo, eu tenho um sério problema que eu preciso ver lógica em tudo, assim. Então, tipo, quando ele falou que o guri ia se afogar e encontrar uma tartaruga embaixo da água, eu ficava pensando, como é que a criança vai falar embaixo da água, sabe? Como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer um tubarão falar? Como é que, sabe? Minha cabeça ficava pensando nessas coisas. E no final não importa muito, na verdade. É só desenhar. E isso é bom no quadrinho também. É só desenhar e colocar um balão no lugar certo, fazer do jeito certo, que a coisa parece que flui, sabe? A galera. O quadrinho te dá essa possibilidade de tu imaginar também. Isso é muito legal. Então é isso, é tipo, eu fui pegando muita referência de mangá. Eu não sei nem te dizer os mangás que eu li na época, mas eu fui pegando muita referência de mangá. Algum anime eu também vi na época para ver movimento na água e coisa assim. Mas foi isso, eu queria aprender a trabalhar bem com a retícula e tentar fazer um sombreado, que eu também não sou muito fã de rachura, não tenho a paciência necessária para fazer preto e branco com rachura e luz e sombra, essas coisas todas. Eu preciso ver a página andando e o quadrinho sendo feito, então eu não tenho muita paciência para isso. Mas acaba que no fim eu usei bastante preto nesse quadrinho. Eu fui perdendo muitos medos que eu tinha também fazendo isso. Isso um aspecto legal de fazer ele. Então, quando eu tava pesquisando sobre vocês, eu vi que vocês estavam no Catarse, tinham conseguido arrecadar. Eu queria saber como é que tá essa parte de mercado, de distribuição, como é que vocês estão planejando, como é que tá o futuro da obra de vocês. É que agora, assim, a gente vai começar a produzir, a gente já produziu, né, com a JBC, então o nosso próximo título sai com eles. Então, o Independente a gente tá meio parado por enquanto, né? Não sei se a gente pretende fazer um Catarse novamente e tal, até porque o Memory Boot, que é esse quadrinho que a gente tá fazendo com a JBC, vai levar um tempo para terminar, né? São alguns volumes. Então, assim, a gente tá... Esses quadrinhos que a gente fez independente, e o Mar, principalmente, a gente vende em eventos mesmo, né? Basicamente, esse é o mercado que a gente consegue alcançar com ele, porque distribuir é complicado e tudo mais, né? Mas ele tá com uma tiragem já chegando no final, então a gente vai ter que estudar uma forma de encontrar uma casa para ele, digamos assim, né? Uma editora, algum lugar que a gente possa distribuir melhor, assim. Mas ele acaba que ele é um quadrinho também que é um pouquinho diferente, assim, né? Não é tão aventura e tal, então não sei se vai ser tão simples encontrar um lugar, assim, pra gente publicar ele, né? Ele é mais, digamos, até o público eu diria que é outro, né? Mais velho, talvez, ou pessoas que têm mais interesse em literatura, como é o caso da Adri também ali, que que trouxe as referências literárias, né? Então, Sim. Às vezes, são pessoas que têm um interesse nesse segmento maior, assim, né? E a gente até tem quadrinhos que são mais aventurescos, assim, né? O Seu Oliveira é mais engraçado, assim, uma coisa mais infantil. O Memory Boot é uma aventura espacial mesmo, space opera, assim, então é outra pegada, né? Mas esse específico, eu acho que, eu não sei se você sente isso, Edu, ele vende bem até, né, o Mar, mas ele vende legal, mas eu sinto que ele é um quadrinho que eu não aposto dinheiro nele, né? Eu gosto muito dele. Eu vou estar vendendo ele mesmo que ele não venda, porque eu gosto dele, assim. Acho que eu tenho uma relação muito pessoal mesmo, assim. Acho que é um trabalho que
que eu gostaria muito de ter feito desde o começo, assim, que é uma coisa mais contemplativa e tal. Então eu não, sei lá, não espero dinheiro com ele, sabe? Digamos assim, ele é um que eu não preciso, eu não vou estudar muito sobre como posicionar ele no marketing, no mercado, porque ele me dá um prazer que é outro tipo, né? Não é só dinheiro ou vendas ou as pessoas curtirem e se divertirem com a obra. Muito legal. E aproveitando já esse gancho, né, que você estava falando, vocês veem hoje o cenário de mercado de quadrinhos no Brasil, nacional, assim. Vocês acham que os autores mais independentes estão tendo mais espaço, assim, até por eventos como Bienal, como o CCXP, assim, né? Perifacon também. Vocês acham que tá começando a abrir um caminho, assim, ou ainda não? O que você acha, Edu? Cara, eu nem sei. Eu não fico muito. Eu tento não pensar muito nessa parte de mercado, sabe? Tipo, eu só quero fazer quadrinho. E tipo. Ah, não sei, cara. Às vezes parece que melhora, às vezes não. É que eu também eu não sou muito dos eventos, né? Tipo, não é nem que eu não goste, é que é difícil de passar mesmo, de ter grana pra ir, sabe? É complicado assim, independente. Sim. Então eu não sei dizer, cara. Eu acho que assim, a gente ainda, por exemplo, acho que o independente pode estar até alcançando outros patamares, digamos assim, estando em lugares interessantes, mas eu ainda acho que é impossível, impossível não, porque depende da pessoa, né? As pessoas que produzem principalmente tirinhas na internet, elas conseguem viver independente, mas quem faz graphic novel, quadrinhos maiores ou sozinhos, assim, que vão só para eventos, é difícil pra gente viver disso. Sim. Inclusive é algo que eu luto contra, assim, as pessoas falam, nossa, o independente tá crescendo. Cara, não, quem tem que crescer é o mercado como um todo, sabe? Senão a gente vai continuar pedalando sozinho, assim. Tipo, o nosso quadrinho, o meu e da Mel, assim, por exemplo, que mais teve impacto na nossa vida, no mercado, né? Nossa, ganhou um monte de prêmio, foi publicado pra fora, foi finalista do Eisner. Ele vendeu muito menos do que os infantis que eu publico com editora, entendeu? Porque ele era independente a princípio. Então, qual é o alcance do independente? É o meu braço, né? Até onde eu posso ir. Agora a editora, se tiver um marketing interessante, se souber fazer um bom trabalho, consegue alcançar o Brasil todo, né? Então eu acho que a gente tem que melhorar o mercado como um todo. Existe uma discussão, por exemplo, da Lei Cortez, existem outros aspectos que as pessoas às vezes acham que é muito vai me prejudicar e tal, mas essa discussão é pertinente, por exemplo, para o alcance que a gente pode ter no mercado como um todo, né? Se, por exemplo, o valor no primeiro ano, só estou exemplificando com a Lei Cortez, tá? Não estou dizendo que ela é a solução para tudo, mas digamos que o valor se mantém no primeiro ano, não pode mais haver um desconto maior que 10%, que é o que a lei propõe, né? Para nós independentes talvez seja interessante, ou para mim que vai em evento, eu não vou ter que competir com a Amazon que vende o meu próprio quadrinho bem mais barato do que eu, né? O que adianta ela comprar comigo lá por R$50 se ela compra por 20, sei lá, na Amazon, numa promoção relâmpago? Então, assim... Essa é a discussão, né, que tá tendo, né, essa semana, assim, no BookTube, inclusive, né, o pessoal das book rages, assim, falando sobre isso, justamente ajudar, né, os pequenos, né, livreiros pequenos, editoras pequenas, né, justamente isso, né. Sim, e até que a gente começa a ter uma outra movimentação daí, né, porque, veja, se o livro para de ser vendido muito barato, as editoras têm mais retorno. Então, talvez elas consigam, inclusive, abaixar o próprio custo do livro. O livro pode custar menos, né? Estou aqui conjecturando que é o que aconteceu em alguns mercados, né? Essas leis existem na França, por exemplo, há décadas. A gente está querendo colocar agora, as pessoas ficam empolvorosas, mas já existem há muito tempo em outros lugares, né? Então, assim, eu acho que é interessante pensar nisso. Mesmo que essa não seja a solução, a gente precisa pensar em uma maneira que funcione. Eu sempre digo, assim, para outros autores que estão começando e tal, começa no independente porque é um caminho possível. Mas tenta sonhar mais alto, sabe? Eu sonhei em publicar com editoras grandes, sim. E agora a gente conseguiu, né? Mas, assim, por quê? Porque eu quero um dia não precisar
carregar 50 quilos na minha mão, entendeu? Para entrar num evento que tem 1 quilômetro de extensão. Né? Ou mais até, não sei qual é o tamanho da Comic Con lá, mas enfim, a gente roda, não para de carregar caixa, assim. Então é complicado viver desse lugar do independente, né? Por isso que muita gente acaba desistindo, né? A gente tá aqui há anos, né? Faz 12 anos que eu e a Mel fazemos, e eu já vi muita gente desistir por conta disso. Chega uma hora que cansa, né? Pô, você precisa pagar conta, você precisa descansar, você precisa ter uma rotina mais saudável. E não é saudável ter que fazer tudo, né? O marketing, a venda, o próprio livro, né? Enfim, alguma coisa vai ficar capenga, né? Geralmente é a nossa saúde. E é muito inconstante também mesmo. Tipo, tu se programa o ano inteiro para um evento, para lançar num evento, e aí tu não passa no evento, sabe? Sim. Ou tu não consegue o dinheiro para ir pro evento, por exemplo. Uhum. Tipo, é muito difícil. Toda essa parte financeira e todo o deslocamento. Nossa, é muito complicado o independente, assim. Então, Sim. não é para qualquer um também. Sim. E aquele negócio, né, a gente se esforça o ano inteiro, a gente gasta um monte para imprimir as coisas, para ir atrás, para pagar hotel, para pagar viagem, para pagar a própria mesa, que a cada ano, por conta da situação, acaba ficando mais caro. Mais caro. E aí a gente chega lá e não sabe nem se vai vender, né? Pode ser que você saia de lá no prejuízo, né? Então, ou seja, a gente tá até apostando na coisa, né? Nem sabe se vai dar certo. Agora Uma encaminhando resposta feliz, né? Agora encaminhando pro final a última pergunta, eu quero fazer 2 perguntas em uma. Primeiro, assim, essa obra de vocês, igual vocês falaram, é uma obra independente, vocês vendem ali no tete-a-tete, né? Conversando com a galera em eventos e tal. Teve algum feedback que impressionou vocês demais? E a segunda pergunta vocês falaram aí do próximo projeto com a JBC, mas além dele, tem mais algum projeto aí que tá para chegar, que vocês estão pensando em produzir em conjunto ou individualmente cada um de vocês? Tá. Eu vou responder primeiro o feedback, o Edu pode falar do feedback da parte dele também. Ele é o quadrinho que mais... Como eu disse, ele não é um... Eu sou uma pessoa muito curiosa e pesquiso muito sobre mercado, sabe? Aquilo que a gente conversou anteriormente é algo que eu realmente, tipo, tô sempre antenado, assim. Mais que o Edu até, né? Porque o Edu comentou ali, né? Eu sou o que saberia responder, tô ligado nas editoras que fecham, que abrem, tudo. Mas, nesse caso, esse livro, eu olho pra ele de outra forma, né? Então, às vezes ele vende legal no evento, mas eu fico muito mais feliz com o feedback que eu tenho. E várias pessoas já disseram assim, nossa, isso aqui mexeu muito comigo, assim. Eu não sei nem dizer porquê e tal, né? E eu recebi vários recados. Teve até um menino que leu um pedaço, assim, no próprio evento, no FIC. Um menino, assim, um homem, né? Que leu e falou, nossa, isso é lindo. Daí até, assim, ele falou assim, nossa, daí ele fez alguma pergunta no estilo que vocês fizeram aqui, e eu fui responder, eu comecei a me emocionar, sabe? Eu queria, assim, me emocionar. Eu falei, nossa, eu tô emocionado. Daí ele falou, eu também. E esse foi um momento bem bonito, assim. Porque eu acho que é isso, né? É o momento em que nós dois encontramos aquela coisa maior que nos provoca, assim. E aí depois eu cheguei em casa, ele me pediu o endereço e mandou um livro dele de presente, assim. Então eu acho que foi um momento legal, especial pra mim, assim. Eu acho que desse livro, o mais legal é o que vocês falaram. Cada pessoa parece que bate de um jeito diferente. E até a mesma pessoa que lê o livro hoje, daqui a uns anos, vai mudar muita coisa, sabe? Vai interpretar de outra forma, ou no momento que ela tá, vai entender outra coisa. Eu acho isso muito massa nesse livro. E teve o Érico Assis também, que fez uma coluna sobre as páginas que ele mais gostou do ano, né? E aí ele colocou o mar lá, que ele achou um dos quadrinhos que ele mais gostou, e isso foi bem legal também. Porque o Érico Assis é um baita pesquisador e eu admiro bastante o trabalho dele. E tinha outra pergunta, né? Sobre as próximas produções. Isso. Você quer falar, Edu? Tem alguma produção nossa? Pois é. A gente tá tentando encaixar alguma coisa no meio do Memo, de nós dois, né? E eu tô meio que rabiscando um quadrinho faz uns
uma sequência do quadrinho faz uns 3 anos já, eu acho, sei lá, mais tempo. Que também tô tentando encaixar no meio do mesmo, assim, mas nada pra agora, pelo menos da minha parte, tá tudo sossegado. O Fê não para, o Fê acha a pessoa embaixo de pedra e vai fazer quadrinho, livro e tudo. Mas pra mim é mais demoradinho, assim. Mas ainda assim você produz bastante, né? Ah, Pô, você fez 200 páginas esse ano. Tá, mas assim, Foi. a gente tem essas ideias, né? A gente tem um outro quadrinho que acho que vocês, não sei se vocês viram, que é Um Ponto no Infinito. Que ele é um fanzine, assim, né? Um quadrinho menor. E a gente tem outros nessa pegada, outras ideias, né? E quem sabe um dia a gente compila essas várias histórias menores em um volume maior, assim. Mas a gente tem outras ideias esses que são histórias de 20, 30 páginas, assim. E eu também tô fazendo um com a minha esposa, com a Mel, que é um universo de fantasia, que vão ser várias histórias dentro desse universo. E se chama Contos do Jardim, que é um universo de miniatura, assim. Se passa num jardim e os seres são pequenininhos, assim. Se passa no reino do jardim. Então, enfim, é uma coisa um pouco mais infantil, meio na pegada de quadrinho europeu, assim, Tintin, Asterix e Obelix, sabe? O formato um pouco maior. E é isso aí, é pra sair ano que vem, por uma editora aí, e a gente vai divulgar mais pra frente. Então, se caminhando para o fim, eu queria agradecer vocês dois pela presença, assim, por ter aceitado o convite, ver se vocês querem fazer uma consideração final, passar as redes sociais. Bom, eu quero agradecer o convite, eu gosto muito desse quadrinho, eu fico muito feliz que vocês tenham se interessado também. Obrigado de verdade, assim, parabéns pelo trabalho de vocês. E quem quiser me procurar é @FelipeWilliam, PHELLIP William, WILLIAN, tudo junto, minúsculo, não tem erro. Acompanha lá que eu literalmente publico bastante coisa durante o ano. Então lá você vai ficar por dentro de tudo. eu queria agradecer a vocês pelo convite. Minhas redes sociais tô meio parado lá também, porque eu não aguento mais rede social. Mas quem quiser seguir é EpicDu. E é isso. Então, agradecemos imensamente a presença do Eduardo Ribas e do Felipe William por compartilharem essa jornada com a gente, por trazerem, e o Mar me trouxe até aqui para o nosso universo de quadrinhos. Se você ainda não leu essa obra, recomendamos muito. Nos vemos no próximo episódio de Entre Balões e Quadros. E não se esqueça de seguir os autores para acompanhar o que eles estão produzindo. Até a próxima, gente! Nada mais. Até, tchau, tchau.